Olá, eu sou a Thalita Dalbello e vou apresentar para vocês o trabalho Planejamento Urbano Sustentável na Unicamp. Nós entendemos que o campus universitário é um microcosmo da sociedade. É ali em que ocorre a produção do conhecimento. É ali em que são formados os futuros tomadores de decisão da sociedade. E as mudanças que começam no campus universitário são replicáveis em diversas escalas para todo mundo. Por isso que é tão importante a gente entender a sustentabilidade dentro da universidade. Como a universidade pode se tornar um local sustentável para poder ensinar e avançar as questões da sustentabilidade. Com esse pensamento, a Unicamp criou a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, a DEP. Na DEP estão concentradas algumas coordenadorias que trabalham com o planejamento da universidade, entre elas a gestão de empreendimentos, a gestão ambiental de resíduos, a fiscalização de obras, a questão do georreferenciamento de todas as questões da universidade, uma coordenadoria voltada para prospecções do futuro, o Grupo Gestor Universidade Sustentável e a coordenadoria do Plano Diretor Integrado, que é essa que nós vamos focar aqui nessa apresentação. Essa coordenadoria elaborou o Plano Diretor Territorial da Universidade. Esse Plano Diretor, ele constitui-se um instrumento de gestão que estabelece princípios, normas, diretrizes de desenvolvimento territorial, todas elas voltadas para a sustentabilidade urbana e da forma mais alinhada possível aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, a nossa missão é integrar a gestão da Unicamp como universidade sustentável ao planejamento do seu uso e da sua ocupação. A nossa visão é sermos a universidade brasileira com menor impacto ambiental até 2030. E os nossos valores: sustentabilidade, integração, inovação, coletividade e transparência. Para isso, nós categorizamos o plano diretor em 6 áreas de planejamento. Então, nós temos o uso urbano e o patrimônio, que vai trabalhar as questões de uso e ocupação do território, o patrimônio cultural e construído e as áreas de vocações dos campi. O meio ambiente, que vai trabalhar com as bacias hidrográficas, com as áreas de preservação e conservação e com a questão da fauna. A infraestrutura urbana, que vai trazer todas as redes, então o saneamento, a drenagem, a energia, a informação e os resíduos. Mobilidade e acessibilidade urbana, integração social, que vai trazer as questões das áreas de convívio, e da diversidade, e universidade e sociedade, com a integração entre o campus e a cidade onde ele está instalado, e a relação dos serviços oferecidos pela Unicamp à comunidade. Para isso, a gente estabeleceu uma metodologia que começou com uma leitura territorial. Essa leitura territorial trouxe as fragilidades e as potencialidades de cada um dos campi nas diferentes áreas de planejamento. A partir dessa leitura territorial, nós traçamos um cenário futuro. Então, qual é a visão idealizada que a universidade quer, a comunidade toda da universidade imagina que a gente esteja no cenário de 2030. As diretrizes para alcançar esse cenário futuro, tá, vou passar direto. E, então, os projetos que vão fazer com que essas diretrizes se tornem realidade. Todo esse procedimento é acompanhado por indicadores. Nós usamos indicadores de universidade sustentável e, atualmente, estamos focados nos indicadores estabelecidos no Green Metric, no sistema de ranqueamento. Lógico que existem outros indicadores que também monitoram o desenvolvimento dessa metodologia, principalmente na questão social e econômica, que não está no Green Metric, mas nós utilizamos o Green Metric como base. E toda essa metodologia, ela é feita através de oficinas de colaboração. Então, nós temos 4 grandes grupos que subsidiam toda a metodologia, através de oficinas.
Então, a gente tem um grupo técnico, que é formado por diversos órgãos e diretorias técnicas da Unicamp, que trabalham com projetos, que trabalham com manutenção predial, manutenção urbana, arborização, meio ambiente, resíduos e todos os tipos de redes que podem existir na Unicamp. Nós temos um grupo de apoio conceitual, que traz a colaboração no nosso embasamento teórico, e é formado principalmente por professores urbanistas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nós temos também as câmaras técnicas de gestão, que são associadas ao Grupo Gestor Universidade Sustentável, e a comunidade local. Aqui a gente trouxe algumas imagens de algumas oficinas que nós fizemos na Unicamp. E aí é importante destacar também que nós temos 6 campos. Então, nós temos o campus Zeferino, que está localizado no distrito de Barão Geraldo. Nós temos no distrito de Barão Geraldo ainda, a gente tem a moradia estudantil, que é categorizado como um outro campus. Nós temos também o campus FOP, a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, o campus FT Cotil, Faculdade de Tecnologia, e o Colégio Técnico de Limeira, o campus CPQBA, que fica localizado em Paulínia, e a FCA, Faculdade de Ciências Aplicadas, também em Limeira. Então, são 6 campi, e cada um tem uma especificidade. Também por estarem localizados em diferentes cidades, mas também pela época em que foram criados, em que foram construídos, enfim, cada um tem uma especificidade diferente. E aqui nós trouxemos as principais potencialidades e fragilidades que podem ser entendidas que existem em todos os campi, em todos esses 6 campi, em cada uma das áreas de planejamento. E, consequentemente, as diretrizes territoriais para cada uma das áreas de planejamento também, considerando os 6 campi. Então, elas são bem gerais mesmo, é o que a Unicamp precisa de diretriz principal, diretriz territorial principal. E eu vou apresentar para vocês as diretrizes territoriais que foram trazidas nesse documento do Plano Diretor Integrado, especificamente para o campus Zeferino Vaz. Então, em termos de uso urbano, uso e ocupação, nós entendemos a necessidade de criarmos setores de vocações para os campi. No caso do campus Zeferino, nós trouxemos esses setores que estão representados pelas diferentes cores aqui no mapa. Então, o setor que está em azul é o setor da área da saúde. O que significa isso? Significa que nessa área só devem acontecer atividades relacionadas à saúde e as correlatas, né? Então, a gente tem a área da saúde, a gente tem essa grande região que é a Fazenda Argentina. A Fazenda Argentina, ela está envolvida, assim como a Unicamp como um todo, né, em um projeto futuro de desenvolvimento territorial, que envolve também a Prefeitura de Campinas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e uma série de instituições aqui ao redor, chamado Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o RIDES. Então, a ocupação dessa área, que ainda não está ocupada, é uma fazenda recém-adquirida pela Unicamp, está envolvida nesse outro planejamento. Então, por enquanto, ela é apenas uma área de expansão da Unicamp. Aí nós temos também a Centralidade Acadêmica 2 e a Centralidade Acadêmica 1, em vermelho. A única diferença delas é a questão da ocupação, da densidade da ocupação, né? A Centralidade 1 é o núcleo principal da Unicamp, então ali a gente tem as construções iniciais da universidade, né? E depois nós temos as construções que vieram numa segunda fase. Nós temos também uma área do polo tecnológico científico dentro da universidade e algumas áreas verdes. Então, a gente tem praças e a gente tem áreas de experimentação e áreas de preservação ambiental. E nós temos também algumas áreas de reserva legal. E em laranja mais claro, que é esse setor aqui, é o setor administrativo. E aí, de forma geral, essas são as diretrizes de ocupação da universidade. Então, promover a sustentabilidade urbana,
fomentar a funcionalidade, a racionalidade, a flexibilidade, a integração entre as diversas áreas, a preservação do patrimônio construído, a questão da arquitetura sustentável, a questão dos nossos acessos e nossos limites, como a gente estabelece a delimitação, né, entre o campus e o distrito de Barão Geraldo, a integração dos processos ambientais todos nos processos construtivos e a melhoria da qualidade do ambiente construído de forma geral. E aí, aqui do lado, a gente tem algumas diretrizes que são bem voltadas para o ambiente construído, então, para as edificações. Essas diretrizes vão vir posteriormente no nosso código de projetos, mas como ele ainda está em desenvolvimento, nós trouxemos aqui para o plano diretor. Aí, na área de meio ambiente, as nossas principais diretrizes são voltadas para a conexão das áreas de vegetação nativa que existem no campus e das APPs. Vocês podem ver aqui no mapa ao lado que o limite da Unicamp, do campus Zeferino hoje, é essa linha amarela no mapa. E o RIDS, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, é delimitado por essa linha vermelha aqui no mapa. E a nossa principal preocupação é garantir que esses corredores ecológicos, que hoje em dia não existem, sejam formados e passem a funcionar efetivamente para a circulação, para o fluxo da fauna local. E para isso a gente precisa fazer um trabalho de recuperação, revitalização e preservação, conservação da nossa vegetação existente. Além disso, a gente também está pensando em aumentar a arborização urbana, em aumentar as áreas permeáveis, em trazer um ambiente de maior qualidade para a universidade. Em termos de infraestrutura urbana, nós separamos em duas categorias. Então, a primeira categoria são as águas, água, efluentes e drenagem. Então, aqui a gente está muito preocupada com as questões voltadas para a drenagem sustentável. Nós temos alguns incidentes relacionados a inundações no campus, então a gente está preocupado em reduzir essa inundação. Nós temos a situação de um córrego canalizado, que foi canalizado logo no início da concepção da universidade, nas primeiras construções, esse córrego já foi canalizado, então a gente tem um problema aí da contribuição que está chegando nesse córrego por conta da impermeabilização das áreas da Unicamp e também dos bairros locais, né? Então, a gente está pensando em soluções que são voltadas para a infraestrutura verde e que vão conseguir amenizar esses nossos problemas. Aí, em energia, comunicações e resíduos, lógico que nós estamos direcionados para a sustentabilidade, então a gente está pensando em fontes de energia renovável, a gente já tem no campus Zeferino uma série de painéis fotovoltaicos, então eles estão contribuindo para suprir nossa demanda de energia elétrica, mas ainda assim a gente precisa de novas fontes e de ampliar a quantidade de fotovoltaico existente. E aí, comunicações, a gente precisa ampliar toda a cobertura Wi-Fi, melhorar de forma geral nossas redes, e em resíduos consolidar os nossos planos de gestão de resíduos, todos eles, inclusive a questão de reciclagem, né, tanto voltada para programas locais, como para programas que extrapolam o limite da universidade. Na diretriz de mobilidade urbana e de acessibilidade, nós focamos principalmente na questão da mobilidade ativa, pensando em reduzir a quantidade de veículos particulares dentro do campus. Então, a gente pensou em traçar um caminho em que seja agradável para pedestres e para ciclistas, para que a gente consiga fazer com que as pessoas possam chegar no campus com um transporte coletivo e dentro do campus consigam se locomover com a infraestrutura local para pedestres, para ciclistas, ou com os nossos circulares internos, que hoje em dia nós temos também um circular interno que é elétrico, um ônibus elétrico. Então, nós estamos tentando também reduzir essas emissões de
gases de efeito estufa dentro do campus. Na integração social, nossa ideia principal é associar a questão dos caminhos, da caminhabilidade, da mobilidade ativa, com a integração social. Então, quais são os principais locais em que as pessoas se encontram e trocam ali experiências e como elas chegam até lá, para a gente conseguir construir uma rede que conecte todos esses locais e que consiga promover, valorizar e expandir as oportunidades de relacionamentos interpessoais dentro do campus. Então, favorecer as práticas sociais, as práticas culturais, criar essa conexão e melhorar de forma geral todos os espaços coletivos, abertos e fechados da universidade. E nas diretrizes de universidade e sociedade, a Unicamp oferece muitos serviços da comunidade local e nós fazemos muita conexão e essa troca mesmo com a comunidade local. Além da comunidade local, claro, tem uma comunidade externa enorme, que a gente pode chamar até de global e mundial, que interage com a universidade. Então, nessa ideia de fomentar essa troca de conhecimentos, melhorar os espaços que a gente destina para as atividades que são voltadas para a comunidade local e disponibilizar uma infraestrutura de suporte para que isso tudo possa acontecer da melhor forma possível. Então, de forma geral, o plano diretor ele foi aprovado no CONSUL, no Conselho Universitário, de março, e começa, então, a reger o desenvolvimento territorial da universidade de 2021 até 2031, com atualizações anuais programadas, porque, claro, esse planejamento é um planejamento super dinâmico, que envolve uma série de questões políticas e técnicas, e que precisa ser acompanhado, monitorado e atualizado com frequência. Então, esse ano vai ser o primeiro ano em que a Unicamp vai conseguir se direcionar para esse planejamento, e esperamos que a gente consiga avançar nas questões da sustentabilidade nos campi. Nesse link, vocês conseguem acessar o documento na íntegra do Plano Diretor Integrado. Espero que vocês gostem e espero contribuir para que mais universidades caminhem em direção à sustentabilidade nos seus campi. Muito obrigada